Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de bordado. Eu espero que vocês tenham uma ótima aula. Na aula de hoje, nós vamos utilizar inicialmente um lápis ou a lapiseira, no meu caso, né? Uma moeda, eu escolhi aqui a de 10 centavos. Peguei aqui um copo da medida que eu queria. Esse copo tem a medida de aproximadamente, em alguma coisa que vocês provavelmente devem ter em casa, é a tampa do Toddy, do achocolatado Toddy, tá bom? Então, se vocês depois quiserem fazer igualzinho eu fiz, vocês podem utilizar a medida da tampa do Toddy, que vai dar igualzinho o meu desenho, tá bom? Um pires também, que eu peguei aqui. Então, isso aqui é para a gente começar. E para eu explicar o que nós vamos fazer com tudo isso, eu queria explicar também que para preparar a aula, eu fiquei pensando em algumas frases, né? Algumas reflexões também para o período que nós estamos vivendo. E, e lembrando que nas primeiras aulas desse canal, eu falei também para vocês que o bordado é uma forma de arte, né? Como vocês sabem, por isso é chamado de bordado livre, porque vocês podem fazer qualquer tipo de desenho e podem transferir esse desenho para o tecido. Isso vocês já sabem. Mas, por ser arte, é uma maneira de expressão, de expressar os sentimentos que nós temos. E aproveitar desse espaço, desse momento que é nosso, para colocar aquilo que nós pensamos também, né? Aquilo que nós sentimos. E por isso eu vou começar hoje uma composição com vocês. Nós vamos fazer um guarda-chuva. Eu vou mostrar o passo a passo aqui de como que eu desenhei meu guarda-chuva com esse material que eu já mostrei. E é a primeiro item de um desenho que vai ser, como eu falei, né? Tem essa função de ser um pouco mais reflexivo, além de artístico, tá bom? Então, vamos lá para a mão na massa? Em primeiro lugar, eu marquei aqui, porque eu já fiz o meu desenho e eu medi, né? Para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui que eu fiz aproximadamente a medida de 2 dedos, né? Eu marquei o pontinho em cima, na mesma altura, mais ou menos. Marquei um pontinho aqui embaixo, tá? Agora eu vou utilizar o copo. Vou reforçar aqui o pinguinho para vocês. Até tremeu aqui um pouquinho a câmera, mas não tem problema. A partir desse pinguinho, esse vai ser meu meio, tá bom? Então, aqui eu vou centralizar o meu copo. E eu vou fazer o contorno da circunferência da metade do copo, tá? Mais ou menos posso até puxar essa linha aqui reta. Posso utilizar, que eu gosto muito de utilizar aqui como um auxílio também, até para vocês que não tiverem régua em casa, eu gosto de utilizar lixa de unha, porque lixa de unha geralmente a gente tem em casa. Talvez a régua nem todos tenham, tá bom? Então, a gente pode puxar aqui, se vocês quiserem fazer retinho, vocês puxem com a lixa ou com a régua, mas tá bom do jeito que tá. Depois eu vou apagar isso aqui, tá bom? É só um começo do desenho. Agora, eu vou colocar aqui. Como a câmera tá bem em frente onde eu tô, então eu vou fazer aproximadamente, tá? Vou fazer esse contorno, para vocês vai ser bem mais fácil. Seguro bem firme, se quiser usar a mão inteira.
para segurar, pode segurar, tá bom? Então, olha só, já fiz aqui a metade, né, a circunferência aqui. Tá, agora sim eu vou utilizar aqui a minha lixa, só para eu marcar meu limite, tá? Vou até passar um pouquinho a mais aqui, a linha, não tem problema, tá? Eu marquei um pouco mais forte aqui a linha com a lixa. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com a moeda, o contorno dela, mas eu vou aproximar aqui para vocês observarem melhor. Eu não tô não é a metade da moeda, é um pouquinho para cima, tá? Tô deixando um pouco menos da metade. Porque no desenho que eu fiz, esse arredondado, ele ficou mais raso, tá? E eu não vou marcar também até embaixo, eu vou marcar um pouquinho, ó, vai ser só o contorno de cima. Levemente aqui, tá? Quem não quiser usar referência, como eu tô fazendo aqui, agora eu deixo um espacinho e vou também fazer a mesma coisa. Posso até já descer com essa primeira marcação até a minha linha. Agora, de novo. Vou unir aqui do ponto que eu já tenho. Tá? O que que acontece? Dependendo da medida de circunferência que vocês escolherem, a moeda não vai não vai precisamente completar essas quatro voltinhas. Por isso que eu não aconselho usar a moeda pela metade, tá? Também pode fazer na mão também, né? Sem a referência da moeda, se vocês preferirem. É que eu achei que desse jeito ia ficar mais redondinho. Aqui, ó, tá vendo? Já saiu um pouco, não tem problema. Aí, aqui, esse pontinho aqui, eu vou também descer ele mais um pouco. Descer ele até mais reto. Porque como esse daqui saiu, esse daqui, ó, ele saiu um pouquinho do círculo, o que que eu vou fazer com ele? Vou pegar aqui do ponto mais alto aqui do meu trabalho e vou descer com essa pontinha reta, tá? Se quiser usar nossa régua, que é a lixa, também dá, mas não precisa não, é só levemente aqui, tá bom? No meu desenho, eu vou utilizar borracha, mas também, se vocês não tiverem, não tem problema. Agora, eu vou acabar aqui o desenho rapidinho e vou mostrar pra vocês, vocês vão reforçar esse risco com... Aqui também, eu vou esticar um pouquinho só e vou aumentar essa circunferência. Tá? Agora, aqui que vai entrar o pires, né? Que eu falei pra vocês. Por que que eu falei que não é obrigatório ter borracha? Se vocês não tiverem, não tem problema. Porque depois das marcações prontas, a gente vai reforçar esse risco com caneta, tá? Então, o que é lápis não vai contar pra gente.
Agora, desse ponto mais alto aqui, que é o meu centro, né, que eu mostrei pra vocês, eu vou ligar com a linha, com a pontinha aqui de baixo, a ponta mais baixa aqui, tá vendo? Ó. Aí, eu vou fazer isso nos dois de fora. E, por último, pode usar régua, mas eu gosto de não ser tão retinho aqui esse risco aqui do meio. Eu gosto de fazer a mão livre mesmo, mas se vocês preferirem usar também a lixa ou a régua, também não tem problema, tá bom? Então, olha só. Praticamente a gente já tem nosso guarda-chuva, né? O nosso meio guarda-chuva. O que que eu vou fazer? Tá faltando um cabo aqui, né? Vou usar também aqui a medida, que vocês podem escolher a parte a mais estreita ou a mais larga da lixa. E eu vou centralizar aqui no meu ponto mais baixo, mas bem no meio aqui do meu desenho. Tá? Então, eu pego aqui essa pontinha e venho fazendo a curva. E dá certo também, olha só. Agora, como isso aqui vai ser preenchido de pontos, a gente não precisa fazer mais desenhos nele. Só aqui que eu gosto, né, de colocar aqui bem no alto, olha, um pinguinho aqui, né, um pontinho, que depois vai ser preenchido também com um pontinho, que eu acho que fica legal, que no guarda-chuva geralmente a gente tem isso. Tá? Se quiser fazer florzinha, tá? Aí aqui a arte é livre para vocês, mas a estrutura, como desenho, é essa, tá bom? Então, agora a gente vai utilizar aquele recurso que eu já ensinei para vocês na aula número 2, tá? Que é riscar aqui com a caneta por cima desse lápis, deixar o desenho bem evidente, né? E transferir usando o refratário de vidro, ou se vocês tiverem a firmeza também, tiverem se sentindo seguros de passar esse risco diretamente para o tecido, também vocês podem fazer isso, tá bom? Aqui está meu risco, feito do mesmo jeito que eu já falei para vocês da aula 2, tá? Quem não tiver visto essa aula e quiser assistir para poder fazer com mais facilidade, eu sugiro que vocês assistam, tá bom? Aqui eu vou explicar para vocês. Eu vou utilizar o ponto que nós fizemos recentemente, que é o ponto pirulito, para preencher essa parte aqui de cima do guarda-chuva, tá? E aqui no cabo e nesse pinguinho aqui, eu vou utilizar, né? Eu vou falar eu porque vocês podem usar outro ponto. Eu escolhi fazer com o ponto corrente aqui e aqui em cima um pontinho de ponto margarida, tá bom? Então, nós vamos iniciar, eu vou mostrar também as linhas que eu escolhi, né? Como eu já falei, o ponto pirulito é legal quando a gente tem um contraste de cores. Então, eu escolhi um verde bem clarinho, talvez nem dê pra ver direito essa tonalidade desse jeito. Mas vocês podem escolher a cor que vocês gostam mais, tá bom? Então, é um verde, um rosa e um tom mais escuro, que no meu caso aqui é um grafite, né? Um cinza, praticamente um cinza mais escuro, mas pode ser para fazer, vou fazer aqui, essa parte aqui com esse tom escuro. Mas vocês podem fazer com a linha que vocês têm aí, tá? Não precisa ser com as mesmas que eu tô fazendo.
Vou começar aqui com a minha linha rosa, já dei meu nozinho na ponta. E eu vou começar fazendo a circunferência maior aqui com o meu ponto atrás. Tinha entrado aqui com a minha linha no lugar errado. Quando a gente faz o ponto atrás, a gente já começa um ponto à frente, né? Então, deixando aí um espaço de um pontinho. É o que vou fazer aqui agora, olha. Volto pra trás. Nós já tivemos essa aula várias vezes, então eu vou passar aqui rapidinho. Volto pra trás, direciono pra frente na distância de um ponto. Volto encostando aqui onde eu já fiz. Tá? Vou fazer um pedacinho, depois já mostro pronto. E já venho com as próximas etapas, para o vídeo não ficar tão longo, tá? E sobre a reflexão que eu falei, a parte da reflexão vai ficar mais para a segunda etapa, que vai ser a segunda aula, continuidade dessa, tá? Essa a gente vai fazer só o guarda-chuva, e aí eu queria que vocês já ficassem imaginando o que que a gente vai fazer com isso. Pensem também como que vocês, para expressar o sentimento de vocês, como que vocês utilizariam esse guarda-chuva em forma de palavras, né? O que que a gente poderia fazer com isso? É uma coisinha bonitinha que eu pensei aqui, mas vocês podem também depois criar outras coisas a partir disso. Vocês podem também tentar fazer o ponto atrás mais uniforme, tá? É que às vezes na hora que a gente tá gravando com a câmera bem em frente, atrapalha um pouco para ver a largura dos pontos, mas fazer o ponto mais parecidinho um com o outro é bem mais bonito, tá bom? Então, vou continuar aqui, daqui a pouquinho eu já mostro pronto. Agora, nós já estamos aqui com o nosso trabalho, parte dele concluída, né? Vamos passar para a próxima etapa do ponto pirulito. Vou deixar aqui também o número dessa aula que nós já tivemos, porque a aula do ponto pirulito é uma que eu dou mais detalhes sobre o ponto, tá bom? Vou fazer aqui um pedacinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir aquela aula que nós já tivemos. Começar aqui dessa ponta. Esse ponto, eu disse que ele fica mais bonito, geralmente, ele é mais usado com duas cores, mas dá para fazer ele também com uma cor só. É o mesmo jeito. Primeiro a gente passa o ponto atrás, depois a gente vem preenchendo ele, passando a linha de ponto por ponto, como eu tô fazendo aqui.
levantar um pouquinho a agulha, porque como a gente tem essa outra fileira aqui de pontos, eu posso passar com a agulha, até vou passar com a parte de trás da agulha, para vocês verem que pode ser mais fácil. Se a agulha não for arredondada, a gente pode usar a parte de trás também, tá? A ponta, a agulha com a ponta muito fina, geralmente ela dificulta nessa segunda etapa do ponto pirulito. E quando a gente passa aqui, ó, por exemplo, de um lado para o outro, na hora que a gente tá saindo aqui com a agulha, a gente pode pegar uma trama dessa linha, dessa fileira aqui, e aí o nosso ponto vai precisar ser desmanchado para fazer um conserto. Também dá para fazer bem devagar, né? Prestando atenção para ter certeza que, como eu sempre falo, ter certeza que preenchemos todos os pontos. Se a agulha for aquela de ponto cruz também, que é a ponta mais arredondada, para essa parte aqui é melhor, tá? Tá? Agora que nós já temos aqui uma boa parte pronta, já deu para entender como que funciona. Se quiserem mais detalhes, como eu falei, vocês podem ver de novo aquele vídeo. E eu vou completar aqui esse desenho para a gente passar para a próxima etapa, tá bom? Mais uma etapa concluída do nosso trabalho. Agora, nós vamos passar para o ponto corrente, como eu falei para vocês, que eu vou preencher esse pedacinho aqui, a alça aqui do guarda-chuva com um ponto corrente. Mas olha só que bonitinho que tá essa parte já. Tá? Vocês podem escolher qualquer ponto que vocês gostem, mas eu achei que ficaria mais bonitinho, mais delicado, utilizando esse ponto aqui. Então, eu vou virar aqui o bastidor, que fica mais fácil para eu fazer o ponto corrente. Saio aqui com a minha agulha, vocês já tiveram muito essa aula de ponto corrente também, então, vou passar rapidinho, tá? Saio aqui com a minha agulha, eu entro no mesmo buraquinho onde eu saí, direciono ela aqui pra frente, em cima da risca, passo aqui minha linha por trás da agulha da esquerda pra direita e puxo. Desculpem que acabou saindo aqui da frente da câmera, né? Eu vou deixar levemente puxadinho aqui esse ponto, não quero que ele fique tão aberto, não. Tentar deixar aqui também o tamanho, a largura dos pontos também bem parecidinho, tá? Passo da esquerda pra direita e puxo. Volto aqui dentro do ponto. De novo, esquerda pra direita. E puxo.
Eu poderia fazer uns pontos mais largos, mas eu não vou fazer não, porque eu tenho uma curva. A curva aqui desse cabo, né? Então, eu vou deixar menor o ponto, que vai me facilitar para fazer essa curva, tá bom? No começo do vídeo, eu esqueci de avisar que eu tô usando a meada inteira. Não sei se vocês já devem ter percebido, né? Que ela tá um pouco grossinha. Eu sempre indico que no ponto pirulito a gente faça com uma meada inteira ou com o novelo. Se for linha de novelo, usar a mesma espessura tanto para uma cor quanto para outra, tá? E no caso das meadas, é a meada inteira para as duas fases do ponto. Tá? Agora eu vou arrematar, só para relembrar aqui. Para arrematar, a gente sai por fora do ponto e vai para trás, tá? Aí agora a gente já pode dar o nosso nozinho lá atrás, como vocês já sabem. Agora eu vou fazer o mesmo pontinho margarida aqui em cima. Vou só direcionar minha agulha. Agora, minha agulha já tá aqui no ponto certo, bem em cima do centro do meu guarda-chuva. Eu vou fazer com a mesma cor, porque geralmente é da mesma cor no guarda-chuva, né? O cabo e essa pontinha aqui de cima. Tá? Então, só fiz o mesmo começo ali do ponto corrente, que é o ponto margarida, tá? Só fiz uma voltinha aqui da esquerda pra direita, vou puxar e vou arrematar. Dessa vez eu vou puxar ele mais, que eu quero que ele fique mais apertadinho mesmo. Tá? Olha aí. Agora eu vou arrematar, vou trocar de linha e vou fazer mais algumas florzinhas dentro aqui do meu guarda-chuva. Mas essa parte é opcional pra vocês, tá bom? Vocês podem utilizar o ponto de florzinha que vocês gostam mais. Tem vários, nós já vimos vários modelos de florzinhas diferentes. E eu vou mostrar aqui como que ficou o trabalho de hoje, tá bom? Vou mostrar pronto. Olha só como que ficou nosso trabalho de hoje. Vou explicar aqui pra vocês o que que eu fiz a mais, né? Eu utilizei aqui o ponto margarida para fazer uma florzinha com 5 pétalas. Nós já tivemos, eu vou colocar aqui o número do vídeo também, mas nós já tivemos muito essa aula de ponto margarida, e por isso eu não quis repetir, colocando a demonstração aqui, tá bom? Mas se você tiver ainda alguma dúvida, seria bom se você pudesse, visitar essa aula e assistir de novo, tá bom? Aqui eu coloquei 2 pétalas em algumas, outras que estão inteiras eu coloquei 3. E eu coloquei também florzinhas pela metade, né? Onde aparece 4 pétalas, ó, aqui aparece só 2. E fui distribuindo, tá bom? Esse foi o jeito que eu achei que ficaria mais interessante, é o meu gosto, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão também utilizando outras flores, também vai ficar muito bonito, tá?
Eu coloquei essas metadinhas assim, porque geralmente nos guarda-chuvas, que são feitos com aquele tecido impermeável, as estampas, às vezes, não são inteiras devido àquela parte de metal, né, que divide, tem até uma costura e tudo. Então, para dar uma naturalidade, eu coloquei algumas florzinhas aí, então, pela metade, tá bom? Mas sejam criativas, utilizem o gosto de vocês, aquilo que vocês realmente acham que vai ficar legal. Se quiser mudar, não coloca flor, coloca outra coisa que achar que vai ficar bom também, tá? Mas aproveita o momento para utilizar um pouco do gosto de vocês, tá bom? Então, essa é a primeira parte da nossa composição. Eu vou aqui, vou até diminuir um pouquinho para mostrar. Eu estou usando aquele bastidorzinho que eu uso geralmente com vocês. Deixa eu tirar aqui para mostrar o tamanho. Olha, esse é o bastidor. Aqui nós vamos colocar outras coisas, inclusive alguma coisa escrita. Uma composição em que eu vou colocar um pouquinho do meu gosto, dos meus pensamentos, né? Eu vou deixar como surpresa a frase, mas eu vou dar só a dica do começo, né? Até porque vocês também já estão vendo o guarda-chuva. A frase que eu vou colocar, que eu vou iniciar vai ser faça chuva ou, e aí nós vamos completar. Tem várias formas de se finalizar essa frase. Eu já escolhi o jeito que eu quero terminar, mas eu queria também que vocês fossem pensando e imaginando o que seria interessante colocar a mais nesse espaço vazio, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito pela companhia de vocês, pelas fotos que vocês têm enviado. Quem quiser mandar também as fotos para o meu e-mail, eu vou colocar aqui o endereço do meu e-mail. E nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigada e um abraço a todos.